Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Espiritismo fala de amor, fala de caridade, fala de amparo, né? E esses amparos, fica muito claro ali. Mas senão tá bom, não pode ser número. E nós temos a questão do amparo, a questão do amor, a questão de entender cada um no seu tempo, no seu contexto, né? E muitas pessoas trabalharam antes de Cristo, na época de Cristo e pós-Cristo. E trabalham até hoje, né? E hoje as consciências mais expansivas, mais reflexivas, nós começamos a nos perguntar da onde todas as coisas se encaixam, como tudo se encaixa, como tudo caminha para a evolução. Hoje não dá mais para aquelas histórias de síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, viverei assim, morrerei assim. A espiritualidade, seja ela em qualquer escola de fé, tendo Deus como único e Jesus como caminho, verdade e vida, traz para nós momentos de reflexão onde a gente já pode discordar, pode opinar e pode refletir. E se ocupar com a única coisa que realmente tem sentido, que é o amor. Só o amor transforma. E eu gosto muito dessa história, quem são os propulsores da humanidade, quem foram aqueles que trouxeram até aqui o bastão para nós. Apesar que muitos de nós aqui, né, encarnados e desencarnados, passamos por essas eras. Então aqui eu vou me ater a dois grandes baluartes do Espiritismo. Eu vou falar aqui de Eurípides Bassanufo, que eu gosto muito da história, é aqui pertinho da gente, né? Sacramento, está aqui a 100 e poucos quilômetros aqui, 200 quilômetros no máximo de Uberlândia. Então tem aqui em Sacramento um dos grandes que trabalharam para que o Espiritismo hoje fosse, na época, né, para que fosse e que é hoje, caminho de evolução. Então foi um dos pioneiros da educação integral no Brasil. A educação hoje ela está um pouco caótica, em alguns sentidos, porque agora a escola começa a se reinventar para receber os especiais. Os especiais que nada mais são do que espíritos em prova. Lá atrás, em Sacramento, quando Eurípides Bassanufo começou, ele estudou, ele vai fundar ali a primeira escola espírita, né? E essa escola espírita era influenciada por Allan Kardec, que lá na França já tinha aprendido uma metodologia de ensino diferente, que trazia bons resultados. Então ele se inspirou em Kardec para criar sua pedagogia. Que pedagogia é essa? O desenvolvimento intelectual e moral na formação da criança e o estado físico dessa criança. Então ele não entendia a escola como passar conteúdo, ele desenvolvia na criança conhecimentos que ele usaria para a vida, mas ele não esquecia do pilar moral. Antigamente, aqui quem é de 1985, nós tínhamos educação moral e cívica. Hoje não tem mais isso. E aquilo ensinava a gente a viver como sociedade, né? E hoje, isso ali já era ultrapassado. E hoje a gente vê as escolas se preocupando com o autista, com o TDAH, com um aluno que tem comportamento, déficit de alimentação, e começa a chamar os pais. E isso o Eurípides Bassanufo fazia. Ele lançou uma doutrina espírita, desenvolveu uma escola onde os pais deveriam estar presentes. Os professores deveriam viver a vida acadêmica e conhecer esses alunos, para poder realmente incentivá-los. E ele se preocupava com informar intelecto moral avançado. Isso em Sacramento em 1800 e pouquinho, né? Então o foco da educação dele era integral. Ele queria seres pensantes que observasse, refletisse, né? Ele criou e formatou o professor para compartilhar a sua visão pedagógica. Então o professor tinha que ter essa visão, porque senão ele não aderia. Hoje os professores que se apegam aos alunos, que observam os alunos, vão descobrir abusos, vão descobrir situações vexatórias que as crianças passam e trazem isso já dentro da sua realidade. Associado ao pretérito das vidas dele, a criança hoje está começando a ser diagnosticada como autista, TDAH, distúrbio e tantas outras enfermidades que assolam a criança, que trazem ou que desenvolvem
E antigamente nós resolvemos isso na teia. Era no chicote, era no cinto. O menino custoso apanhava. Eu apanhei bastante. Apanhava porque o pai não sabia lidar com aquilo. Então o pai corrigia. O pai falava, acabou, podia cair água, pedra, o menino não saía do lugar. Hoje, bate no filho e prepara para o conselho bater na tua porta. Trata teu filho com opressão e prepara para ver o que acontece. Porque a sociedade mudou. Porque agora a gente para observar isso. Né? Então lá atrás alguém plantou essa semente. Eurípides Bassanufo planta essa semente lá. Só que ela era muito avançada para a época dele. Ela era extremamente avançada. E aí ele sofreu muita pressão de todos os meios que regiam a fé, que regiam os princípios. Então, social, moral, todo mundo achava aquilo muito difícil. Então ele sofreu preconceito, ele sofreu perseguição. E na época que Eurípides Bassanufo trazia esse colégio Allan Kardec, esse colégio de amparo, de moral, de desenvolvimento com o professor, desenvolvimento com o aluno, que o aluno saísse de lá formado moralmente, não é religiosamente, moralmente. Não pode roubar, não pode matar, não pode mentir, não pode enganar, não pode trapacear, não pode pegar o alheio. Era essa questão moral que ele trabalhava dentro das disciplinas, né? E esse metodologia ele aprendeu estudando Allan Kardec. Né? Então, esse era Eurípides Bassanufo. E aí vem essa figura aí, Johann Caspar Lavater, conhecido como Lavater, né? Esse cara nasceu em 1741 e vai desencarnar em 1801. Quem é essa pessoa? Está registrado nos anais da história, nos livros de história. Ele é um que apoiou Pestalozzi. Aí vocês vão dizer, mas quem é isso, Pestalozzi? Bom, vamos voltar na França lá de 1853. 1853 tinha um professor que também se voltou ali contra a sociedade e falou, esse método que vocês ensinam não funciona. Vou desenvolver um método. Foi para a natureza e começou a observar a natureza e começou a entender que ele observava, voltava para um ambiente tranquilo, refletia sobre aquilo e ele percebeu que começava a acelerar o entendimento dele. Criou esse método apoiado com esse John Caspar Lavater, que era Pestalozzi, né? Que desenvolveu esse método. Quem era ele? Eurípides Bassanufo. Então, Eurípides Bassanufo estava encarnado lá na França em 1741 como Lavater, junto de Pestalozzi. Eles dois criam um método e depois Pestalozzi vai desenvolver esse método, vai para o castelo de Yverdon, na França, e vai receber um jovem aprendiz chamado Allan Kardec. Olha como é que é engraçado, né? Ele está lá criando um método, aí ele desencarna. Kardec assume, o Pestalozzi vai dar aula, Kardec vai formar com Pestalozzi e volta. Quando o Eurípides Bassanufo vai encarnar aqui no Brasil, já depois da época de Kardec, ele vai desenvolver a mesma escola, com a mesma metodologia que ele ajudou a criar quase 100 anos antes. Para que ele estava criando isso? Porque ele estava preparando o terreno para o professor dele, né? Ou seja, para Kardec, que voltaria como Chico. Então, olha para você ver que a espiritualidade vai trabalhando com isso. E Eurípides Bassanufo está muito mais antigo nas encarnações. Inclusive, ele é um dos espíritos que, encarnado na época de Jesus, também estava. Conheceu o Mestre. A gente vai ver. Então tá aí, Lavater fez parte da equipe de espíritos encarnados a apoiar Pestalozzi. Nossa, eu nunca vi esse nome. Quem é esse cara? Esse cara é que criou esse método de observação, introdução do aluno no meio, para que ele pudesse ter um pilar moral dentro da formação acadêmica. E aí, ó, ele vai dentro desse castelo, ó, como professor Allan Kardec. Então, esse livro conta toda essa história. Aquele castelo ali é onde Allan Kardec vai estudar, vai desenvolver essa metodologia, e essa metodologia de observar e testar 7 vezes é que vai trazer para Kardec a ferramenta de codificar a doutrina espírita. A doutrina espírita é assim, tinha um monte de fenômenos e ninguém sabia explicar nada. Kardec cria essa metodologia de observação baseada no que ele tinha aprendido na educação e codifica a obra espírita
que a gente chama de Pentateuco Espírita, 5 livros. Então, ele era um professor já renomado e foi desafiado a entender os fenômenos materiais que existiam na França para trazer isso, e graças a esse estudo, graças a essa observação, graças a esses Lavaste e esse Pestalozzi, que desenvolveram essa consciência em Kardec e a espiritualidade que trabalhou, que hoje nós podemos sentar e ler a obra espírita por mais de 150 anos. Podemos entender os fenômenos, como é mediunidade, como é comunicação. Então a gente vem com essa bagagem sendo preparada para que hoje nós podemos ter casas espíritas, centros espíritas de apoio, entender, né, quando a gente vai falar dos livros dos médiuns, né, que ensina os médiuns a lidar com a mediunidade. Hoje a gente vê, né, a gente comenta aqui muito na casa, hoje todo mundo recorre à tarja preta. Sentiu que está vendo, corre porque você está ficando louco, toma remédio. É melhor tomar remédio e não lidar com a mediunidade. E muitos têm mediunidade ativa, mas preferem combater com medicamento a desenvolver. Não estou dizendo que você sentiu qualquer coisa, você é um médico, tem que estudar, realmente às vezes você é doido mesmo, tem que tomar remédio mesmo. Mas às vezes não é, às vezes é trabalhar, né? Bom, aí a gente vai continuar falando de Lavaste, né? Então Lavaste, além dele ajudar a criar um método que iria inspirar Kardec, que iria fazer a codificação espírita, ele participou da codificação espírita. Aí ele está desencarnado, está no plano espiritual e auxilia as comunicações de Kardec. Tá? Então ele está reencarnado, depois ele sai de Lavaste, ele vai reencarnar aqui em Sacramento com Eurípides Bassanufo. E Eurípides Bassanufo, a história dele é muito longa, né? Lavaste, que este outrora tinha sido discípulo, olha quem era o mestre dele aí, João Evangelista e Inácio de Antioquia. Jesus é crucificado, os apóstolos saem a fazer a boa nova. E aí João Evangelista vai para várias cidades da Palestina. Ele chega em Antioquia. Lá em Antioquia ele vai conhecer Inácio de Antioquia e vai receber um aprendiz. Esse aprendiz é uma das encarnações de Eurípides Bassanufo. Ele tinha acabado de reencarnar ali. Ele vai ali ser discípulo de João Evangelista. Todos nós já vimos falar, quem não crê ou descrê, mas João Evangelista é uma das encarnações de Chico Xavier. Então, João Evangelista, que no futuro seria Kardec, já tem contato aí com o Eurípides Bassanufo, que iria pavimentar o caminho até ele virar Kardec. E depois de Kardec. Então vai somando, né? Como Eurípides Bassanufo, ele auxilia, prepara o caminho para Chico, porque Chico vem depois de Eurípides Bassanufo. Vem Bezerra de Menezes, vem Frederico Peiró, vem Bassanufo e depois vem Chico, o Triângulo Mineiro. Por isso que o Triângulo Mineiro é tão recheado de espíritos. É uma história muito longa. Mas vamos falar um pouquinho. Onde que estão essas histórias? Está aí, ó. Esse livro, Psicografia, ele traz esse retrato dos Atos dos Apóstolos e ele vai contar aí toda a encarnação desse espírito que acompanha João Evangelista, Inácio de Antioquia, e pouco tempo daí João vai para a ilha de Patmos e acompanha Maria de Nazaré até ela desencarnar. Ele é o discípulo e, conforme Jesus diz na cruz, está aí, mulher, seu filho, está aí, fulano, isso, e ele que vai acompanhar Maria até o dia que Jesus vem buscar Maria quando ela desencarna. Nesse livro tem essa história também, caso alguém queira aprofundar. Depois de Cristo, ele vai aparecer aí, ó, nesse livro. No livro Ave Cristo, de Chico Xavier, Eurípides Bassanufo encarna como um escravo rufino. Então, depois da época de Jesus, depois que ele vai lá juntar com João Evangelista, ele vem aí, em Ave Cristo. Nós temos o livro Há 2000 anos, ditado por Emmanuel, que o Chico tinha sonho em escrever romances. Queria escrever romances. E Emmanuel falou, vamos escrever. Você vai trabalhar. Depois de certo tempo trabalhando, Emmanuel, que era o mentor de Chico, dá para Chico 5 romances. E aí ele vai trazer Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, e vai trazer, não esqueci o nome do quinto. Não, 2000 anos depois eu lembro aqui o nome, são 5 livros, são 5 romances contados, vai alternar ali entre as encarnações de Emmanuel e acho que é em Renúncia.
que Emmanuel está no plano espiritual e Chico encarnado. Ele vai dizer tudo aí nesse livro. Bom, aqui está uma grande chave desse espírito tão trabalhador do Cristo. Esse livro, chamado A Grande Espera, foi psicografado por Corina Novellini, que era neta de Eurípides Bassanufo, em Sacramento. Ela manteve o centro espírita de amparo de Eurípides Bassanufo depois que ele desencarna. Lá há 109 anos, tem o Evangelho todo dia às 9 horas da manhã. Todos os sábados. Então, a gente pode ir lá e pode participar no mesmo lugar que o Eurípides fazia? Sim. No mesmo negócio? Sim. Eu já fui lá diversas vezes, é muito interessante. E aí ela recebe a psicografia e é a única que o Eurípides Bassanufo vai ele mesmo fazer. Ele desencarna, ela continua no centro, ele dita esse livro para ele, A Grande Espera. E aí ela termina esse livro e manda para o Chico. E fala, Chico, lê esse livro e vê o que você acha dele. Chico começa a sorrir e lê o livro com o Eurípides um pouco purificado do lado dele, do lado dela. E ele realmente testifica que era ele que ditava o livro. Como a história é muito grande, não dá para a gente ir em todos, senão a gente fica aqui a noite toda, eu vou resumir ela para vocês. Tinha um soldado romano, esse soldado, ele se aposenta, vai representar Roma, o nome dele é Marcos Capone. Ele vai para a ilha de, acho que daqui a pouco eu lembro o nome, de Tibete, acho que é isso, uma ilha que tem lá, com 2 filhos. E um desses filhos dele é a encarnação de Eurípides Bassanufo. E esse filho era avesso à guerra, ele era muito rico, mas ele era avesso à guerra. E aí ele vai conhecer os essênios, esse menino. O pai é destituído porque apoiou e libertou uns escravos. Roma manda chamar ele para Roma para decepar a cabeça dele, porque ele não poderia libertar os escravos de Roma, sendo que era um patrimônio de Roma, né? E aí ele pega e... Desculpa aqui. Antes dele ter o pai, percebendo que vai ter a cabeça decepada, pega esses 2 filhos. Um tinha um instinto guerreiro, mandou para Israel para a guerra. O outro é um espírito humano. Ele vai e manda para um colegiado de estudiosos que se chamava Essênios. Alguém já ouviu falar de Essênios? Os Essênios? Esses Essênios, existe um mito que Jesus, quando teve os 14 a tantos anos, desaparecido, ele estava estudando e aprendendo a visão essênica. Eles eram mais avançados que tinha na época. Eles tinham quase que toda a doutrina espírita já praticada na íntegra. Eles viviam sobre doações. Mas Jesus não foi lá aprender nada com eles. Jesus foi conhecê-los, foi habitar, mas não é que Jesus tinha que aprender com eles. Jesus era autodidata, já trazia em si. E aí, esses, como eram muito sábios, eles vão receber esse rapazinho lá, que chama-se Marcos, e ele vai, depois que ele está dentro dos essênios, quando ele está nesse momento, Jesus vai visitar os essênios. E aí, esse Marcos, filho desse Marcos Capone, conhece Jesus e conversa com Jesus. E esse essênio diz para ele que ele teria as mãos nunca manchadas de sangue, mas teria um trabalho muito grande na espiritualidade. E aí eu já falei sobre a formação da educação, da formação da observação, e depois ele vem como um farmacêutico ali em Sacramento, doando remédio, e tinha lá em Sacramento a cura para febre amarela, que no Brasil dizimou milhões de pessoas. Em Sacramento tinha a cura. Ele curou muitas pessoas. E ele vai desencarnar lá também em Sacramento com febre amarela. É uma outra história. Depois que ele desencarna, que ele está no leito para desencarnar, ele cumpre a missão dele. Ele veio, propagou, fez a caridade e tal e tal. Quando ele está para desencarnar, Maria, mãe de Jesus, vem recebê-lo. E aí Maria alça ele do corpo e pergunta para ele: você quer continuar na luta ou estenda a tua prova? Ou você quer um desafio no plano espiritual de me ajudar com aqueles que, pela mediunidade, se transviam? E aí ele pede para fazer o trabalho espiritual. Aí ele vai para o plano espiritual e monta essa colônia chamada Nova Esperança, baseada em nosso lar. E o que faz essa colônia Nova Esperança? É um hospital, uma cidade espiritual, que é um hospital espiritual para receber médiuns que não souberam trabalhar a mediunidade, que usaram remédio de tarja preta,
ou ganharam dinheiro e desviaram almas, que chegam lá extremamente perturbados. E esse hospital, a especialidade dele, receber médiuns que abusaram da mediunidade. E esse hospital é dirigido pelo Eurípides Barçanufo, que era médico, médico, conheceu a homeopatia e fazia remédios, pegou a herança do pai, pegou a vida e dedicou os pobres, né? Então ele coordena esse hospital e tem um batalhão de gente que trabalha com ele nesse hospital. Então teve mediunidade, não usou, vai chegar no plano espiritual bem mais perturbado do que ele não tinha atividade mediúnica. Ou seja, a mediunidade é a energia de conhecer a espiritualidade, doar para o próximo. Se você recebe no trabalho, ela vai te adoecer e você vai chegar lá muito perturbado. Essa é a verdade. Igual vai chegar o usuário, o que tem vícios e o que tem maldade, ruindade no coração. Vai chegar lá mais desgastado e vai precisar de um amparo maior. É exemplo dos suicidas, né? Maria tem tantas frentes de trabalho no plano espiritual, porque o povo pensa assim, Maria levou, Maria está no céu, Maria não trabalha mais, Jesus não trabalha. Vem Jesus e diz, meu pai trabalha até hoje. Se meu pai trabalha, eu trabalho. E aí o que mais tem espírito iluminado trabalhando, Maria é um deles. Um deles é essa missão que ele tem com o Eurípides Barçanufo, de receber esses médiuns. A missão do Vale dos Suicidas, onde ela resgata esses espíritos que se suicidam, porque só alguém com tamanho amor como tem Maria, daria conta de lidar com pessoas que se alçaram na vida pós-morte, procurando uma paz e acharam uma perturbação. Porque pensem com vocês aí, quando nós temos um problema, algum problema que nós temos, seja financeiro, seja amoroso, seja de relacionamento, parece que nada tem sentido. A gente perde o apetite, perde a vontade de sair, perde tudo, começa a ficar tudo meio sem sentido, você começa a ser automático. E você ainda tem a carne que te dá uma certa distância dessa noção. Desencarna. E aí multiplica por 1000 a tua consciência. Quem manda agora é a consciência, não mais a carne. Você não tem mais o poder da carne. Então o sentimento de rancor que você tenha na espiritualidade multiplica por 1000. O sentimento de amor multiplica por 1000, porque você está livre do peso da carne. Então, se você tem uma mente enfermiça, perturbada, você está no estado catatônico, quando você não reconhece nada nem ninguém. Você não reconhece que morreu, você não conhece nada. É uma perturbação total. E aí, esse espírito precisa ser amparado por alguém que ama muito, que vai entender os gritos, o sofrimento e vai trazer para os outros. E essa é uma das frentes que Maria tem. Amparar esses espíritos, né? Aqui é só uns falando. E aí o essênio diz assim, o termo vem do Hansidin, que é piedosos. Então vamos falar em essênios, eram os piedosos. Por que os piedosos? Porque eles lidavam com a lepra, com a fome, com a tristeza. Eles já usavam hábitos brancos, as casas não tinham portas, a cadeira minha era a sua cadeira. Eles tinham cultos de manhã e de tarde, observavam a natureza, não negavam comida e amparo a ninguém, não desejavam nada de ninguém, tudo era de uso coletivo. E eles faziam muita comemoração com qualquer sentido. Então, por isso, esse povo foi visitado por Jesus, porque eles já traziam a pureza de ser cristãos. Então, eles receberam mesmo Jesus. Jesus passa um período com eles, mas não para aprender, mas porque aquilo era o que Jesus pregava, amor ao próximo. Eles eram incapazes de ser pedido ajuda e não ajudar. Eles viviam da agricultura e eles se isolavam das grandes cidades. Eles tinham uma vida mais eremitas, eles gostavam de ficar mais afastados. E na época de Jesus existia por volta de umas 30 tribos, vamos chamar de tribos, agrupamentos de essênios que discordavam dos saduceus, que eram uma das partições de Israel, que eram muito avessos à guerra, à briga, à dominação, a poder. Eles não exerciam o poder. E eles falavam muito baixo. Eles não aceitavam, assim, dentro do ambiente deles, era falar baixo, não podia alterar a voz, era para ser brando, manso e amparar a quem batesse na porta do agrupamento deles. Independente do que ele fosse, um soldado ferido, um bandido ou um leproso. Eles iam acolher, tratar, e você ficava se quisesse, senão você podia seguir viagem. Eles dividiam o pão, a água, a roupa e os utensílios.
Quando a gente chegar nesse nível, tá bom, hein? Difícil, mas dá para chegar um dia. E aí eu vou falar aqui um pouquinho dessa... esse achado aqui, ó, foram encontrados nas 11 cavernas à beira do Mar Morto. Aqui vem um choque com a nossa realidade. Isso é científico. Entre as datas de 1947, tem muita gente que nasceu em 1923. Chico nasceu nessa época. Outros nasceram aí depois dessa época de 1900. Outros, ali em volta de 1947 até 56, acharam-se o Mar Morto, que é aquele mar que é tão salgado que não tem vida, aparentemente, baixou o nível, apareceu um barranco, acharam 11 cavernas. Dentro dessas 11 cavernas acharam milhares de potes de barro. Dentro desses potes de barro tinham pergaminhos da época de Jesus. Lá foi encontrado o Evangelho de Judas, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Maria Madalena e de um outro que me escapou o nome agora. 5 evangelhos. Desses 5, 2 já são conhecidos. Os outros estão em estudo. Tem mais de 1.500 rolos de pergaminhos que eram escritos na época de Jesus, cientificamente provados, que o Vaticano está guardando para ir liberando de pouco em pouco. Quando abrir esses 1.500 pergaminhos, muita coisa vai ser ressignificada. Porque precisava de uma prova cabal, não é mais de boca, está lá. Então, na época de Jesus foi dito assim, na Bíblia, se não me engano, tem 4 evangelhos, né? 4? Isso. 4. Na época de Jesus tinha 16 evangelhos. Só 4 estão na Bíblia. Significa que tem muita coisa que ainda não estava na Bíblia. Ah, está dizendo que a Bíblia é mentira? Tem muita interpretação, tudo. Tem muita verdade? Tem muita verdade. Podemos questionar? Podemos refletir. Reflita. Tudo que tiver na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, em qualquer obra que mandar você ferir o outro, aquilo não é cristão. Mandar você enganar, não é cristão. Porque o Evangelho de Jesus é simples. Ele diz, meu Pai é um Pai de amor, meu Pai não condena ninguém, não castiga ninguém, ama a todos. Jesus dá testemunho na cruz de amor incondicional. É esse Cristo que eu sigo e é esse Deus que eu pertenço. Aquele que ama, independente do que você tenha feito. Por isso que nunca existe crime que não tenha perdão ou remissão e outras elevações. Então, isso aqui está para estourar. A qualquer momento a gente vai ter muitas outras informações da época de Jesus que a gente ainda desconhece. Bom, Eurípides Barçanufo dá para falar meses das obras dele, é muito grande, mas para não ficar um monólogo, eu trouxe aqui também o Bezerra de Menezes, né? Que é outro baluarte do Espiritismo, é outro que muito trabalho fez, que muito fez por todo mundo, né? Ele vem antes de Chico, ele vem antes de Eurípides Barçanufo, ele vem antes de Frederico Peró, ele faz um trabalho no Nordeste do Brasil excepcional, e ele trabalha até hoje muito. Bezerra de Menezes, ele é um espírito elevado, que não precisa mais reencarnar, e responde pela saúde. Tudo que se refere à saúde no planeta está sobre a gestão dele. Esse também recebeu esse convite de Maria. Maria vem, convida Eurípides Barçanufo para ajudar a receber médiuns transviados. E Bezerra de Menezes é convidado para cuidar da saúde espiritual e essas intervenções cirúrgicas que se fazem no planeta todo sobre a chancela. E também, perto de desencarnar, no momento final do desencarne, também Maria vem, também Maria faz um convite para ele, para que se ele quisesse continuar na Terra fazendo um trabalho, ela expandiria a vida dele, para que ele continuasse ali trabalhando mais um pouco, ou ele poderia aceitar um trabalho espiritual, porque ele tinha alcançado a redenção como Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, né? E aí ele, entendendo das grandes faltas que ele tinha, mas já tinha recuperado, mas a consciência dele ainda pedia que ele trabalhasse mais, ele pede para Maria que ele não fosse alçado às colônias superiores, mas que ele permanecesse na volta da terra, até que todo o espírito que ele fez mal um dia, ele pudesse prestar algum auxílio. E Bezerra de Menezes, gente, ele é um espírito extremamente elevado, sublimado, mas antes de ser Bezerra de Menezes, ele detonou um planeta inteiro com a bomba atômica.
Ele apertou um dedinho e destruiu um planeta. Então ele ceifou muitas vidas. Por isso que ele veio para encarnações de trabalhos muito grandes, porque ele tinha muito a recuperar, né? E sem avançar, Bezerra, quando ele sai, já ouviram falar de Capela? Alguns aqui já, né? Quem nunca viu falar de Capela, Bezerra vem de lá. Ele é um dos espíritos degregados de Capela para a Terra. Só que quando ele não veio direto para a Terra, ele foi para Vênus, que era um planeta inferior à Terra em adiantamento. E lá ele teve uma vida muito numerosa. E lá ele salvou um planeta inteiro. Em Vênus, na época que Bezerra esteve lá, o que ele fazia? Você falasse, se você é culpado, eu sou a lei, você é culpado, não tinha julgamento, você ia ser assassinado. O maior requinte de crueldade possível. Você não tinha direito à defesa. Se a autoridade, o poder te condenasse, acabou. Não tinha advogado, não tinha nada. Você iria pagar o preço com a vida. E ele muda esse planeta. Ele era príncipe, ele era filho do rei desse planeta. Ele tinha um rei só no planeta inteiro. E ele pega e, vendo aquilo, assistindo mortes o dia inteiro, assistindo morte, ele se incomodou. Vamos ver o que esse cara tem para falar. E ele instituiu uma forma que todo acusado tivesse direito de defesa. E aí ele ficou gerações poupando vidas. Porque bastava que alguém fosse meu desafeto e ele mandava matar. E aí ele criou um sistema jurídico, avançou esse planeta muito. E com isso ele alçou boas evoluções. Aí ele teve direito de vir encarnar na Terra. Aí ele vem como médico e ele começa a encarnar antes de Jesus. E ele conhece Jesus. Jesus vai na casa dele. Jesus entra na casa dele. Jesus janta na casa dele. Vocês já viram aquela passagem que tinha um cobrador de imposto que explorava as pessoas? Que charqueava as pessoas, né? E aí Jesus está andando no meio da multidão e ele era pequeno. Ele era bem pequeno. E aí ele corre sobre uma árvore para ver Jesus. Quem é esse cara? Alguém sabe? Zaqueu. Essa é a encarnação de Bezerra de Menezes, que estava na época da vinda de Jesus na Terra. E ele corre sobre uma árvore, que era muito pequeno, e ele acharcava todo mundo, ele explorava todo mundo, ele tirava as coisas de todo mundo. E aí Jesus chega, vê ele na árvore, pede para que ele desce e diz que ia jantar na casa dele. E todo mundo meio que acha estranho aquilo. E ele tem um contato com o mestre ali. E aí quando o mestre ele fala que ele se envergonha e fala, se eu tirei algo de alguém, o dobro eu devolvo. E é uma das poucas passagens que está narrado na Bíblia, Jesus sorri e fala assim. E aí ele vem, todas as encarnações dele subsequentes, trabalhando para a massa da população. Até que, como Bezerra de Menezes, no último ato da vida dele, depois de já ter doado tudo que ele tinha, ter feito tudo, feito N e N coisas, ele vai dar a última coisa que sobrava dele, que era um anel. E ele agradece ali e fala que era a única coisa que ele tinha para doar para pagar o remédio de uma mãe que não tinha. E nesse dia, ele nem sabia. Ele estava cumprindo o último sentido da promessa que ele tinha feito para Cristo, quando ele falou que devolveria o dobro para aquele que ele tivesse lesado. Era a última pessoa que ele tinha lesado na terra. E ali ele alcança, depois ele vai desencarnar, e aí ele alcança e não precisa mais reencarnar, e agora ele faz esse trabalho com a saúde, né, dele. Aqui fala sobre quando o que acontece? Ele dormia, Bezerra de Menezes, essa história de Vênus dele, está narrada aqui, ó. Sonho de Geraldo Lemos, né? Eu falei dos avanços, né? Tem um livro, chamado Livro Bezerra de Menezes Encarnado, em 1900. Ele ainda encarnado, ele começa a ter visões, ele começa a dormir, desdobrar e vai em Vênus. O mentor dele leva ele em Vênus, para ele relembrar o que ele tinha feito lá, né? Como ele tinha salvado aquele planeta. E ele começa a ficar muito eufórico com aquilo. E aí ele vai dizer, depois ele fala, mas por que eu fui parar nesse planeta? Como eu fui parar nesse planeta? Por que eu tinha que passar por esse planeta, né? Aí ele vai falar da anterioridade da vida dele em Capela, quando ele tinha ceifado a vida de milhões. Bom, esse caso vale a pena contar. Tem um médium muito famoso aí chamado Geraldo Lemos.
Geraldo Lemos foi um adolescente que acompanhou o Chico muitos anos. Hoje ele é bibliógrafo, ele lança os livros do Chico, que ainda foram escritos, passagens, ele vai juntando e vai lançando, coordena o patrimônio histórico do Chico, boa parte. Ele conviveu muito com o Chico Xavier em Uberaba e em outros lugares. E aí Geraldo Lemos, ele conta que ele teve um sonho, onde ele diz assim, Geraldo era um oficial, o que é o sonho dele, para resumir? Ele se vê, ele deita, dorme e acorda num porta-aviões, gigante. E ele, todo fardado, como um soldado da marinha, olha para o general. O general era o Chico, em Capela. E aí ele olha para o Chico e fala, estamos em guerra. E aí, quando ele fala estamos em guerra, o general fala para ele, tudo bem, mas o nosso presidente é que tem que tomar cuidado do que vai fazer. Quando ele fala do que vai fazer, ele vê uma explosão e um cogumelo, muito ao longe. O presidente desse planeta, que era da constelação de Capela, era o Bezerra de Menezes encarnado. E aí ele foi atacado por outros 3 planetas para se defender, apertou a bomba atômica e destruiu tudo. Então ele matou o planeta inteiro. E aí o Geraldo diz que está no porta-aviões e vê esse fogo vindo e dizimando ele, o Chico. E aí ele fala assim, ele fica assustado, acorda assustado. Ele fala, mas eu só posso ter personificado isso. Aí ele sai de BH, corre em Uberaba e fala, aí quando ele chega para falar com o Chico olha para ele e fala assim, você tem um sonho para me contar. Dá licença a todo mundo aqui, vamos aqui na sala. Me fala aí, que sonho é esse que você teve aí com explosão? Aí ele relata essa história para o Chico, aí o Chico sorri e fala, nossa, você foi muito longe. Essa experiência sua tem 7.000 anos. Aí, como assim, Chico? Era você? Era eu. E era eu, tá vendo? Era. E quem era o nosso presidente? Bezerra de Menezes. E aquela explosão? Era a bomba atômica. Ele era o nosso presidente, ele dizimou o planeta para defender, tipo assim, perdi e não vou deixar vocês levar nada. Por isso que ele desencarna e vai para Vênus. E ele conta isso, Geraldo, naquele livro que ele escreveu. Aí a história do livro está lá, o professor Dano Matos, chamando assim, um sonho, história de um sonho pelo espírito Max, porque ele não queria se identificar. Lá ele conta a história desse livro. E aí Chico fala que realmente era ele, e que por isso ele tinha ido para Vênus, e depois tinha vindo para a Terra, e que Chico respondia a ele. Porque Chico nessa época era um soldado, apesar de um maior comandante da Marinha, mas respondia ao presidente da República. Então por isso que ele vai ter, aqui ele fala, né, há 7.000 anos atrás, um dos planetas que orbitava a Capela. Então veja que esses espíritos muito iluminados, Bezerra de Menezes e Eurípides Passanufo, apesar de ter trago tanto conhecimento quanto estudo para nós, tiveram um passado delituoso e escolheram a redenção. Então aqui a gente veio ressaltar os erros? Não, veio ressaltar a evolução que esses espíritos têm para chegar ao nível que tem e como a evolução se processa. E hoje são o quê? 2 grandes pilares do Cristo no planeta. Mesmo que você destrua um planeta inteiro, nem assim vai te faltar a caridade, nem assim vai te faltar o amor e o amparo. Né? E aqui, quando Maria chama ele para fazer o trabalho, ele vai, aqui as formações. Aqui outra coisa, Bezerra, em 1900, lá, está aqui em 1900, não tinha aquela Brasília ali, só voltei para dizer que ele era um deputado, lá no Rio, em São Paulo, em 1877, não era nem 1900. 1877, ele já, a grande votação, ele já lutava para fazer a abolição da escravatura no Brasil. Ele lutava contra a abolição, ou seja, quantos escravos ele não salvou? Quantos ele não ajudou? Ou seja, tem muito débito e fazer muita recuperação. Né? Aí ele, como médico, ele tinha um dos maiores laboratórios, laboratórios, consultórios no Rio, quando ele veio estudar medicina no Rio. Ele não conseguia ser rico porque ele vivia só atendendo pobres. Ele fez mais de 5.000 cirurgias. Ele, quando a febre amarela estourou no Brasil, ele largou tudo que tinha e focou em tratar os pobres. Ele tratava 24 horas os pobres. Largou o filho doente em casa para ir socorrer o outro. Então ele realmente se dedicou ao amor, à caridade. Por isso que ele teve a última reencarnação dele na Terra. E aqui é o que eu falei já, né? É uma passagem da Bíblia. E quando ele diz assim, nessa parte que eu gostaria de ver,
ele diz que vai responder, e aí Jesus diz assim: ao longe, os olhos do mestre avistaram sobre os galhos de uma árvore, em seus ramos alguém observava. Ó, os olhos de Jesus. 2 pérolas amendoadas, incrustadas naquele corpo cujas dores refletiam a humanidade. Essa é a cena que um pintor mediúnico fez. Zaqueu em cima da árvore, cruzando o olhar com Jesus. Imagina essa cena. Sabe assim, eu fico pensando, de tudo que a gente pode pedir na vida, pensa no dia que a gente puder olhar para Jesus na face dele. No dia que a gente puder olhar nos olhos de Jesus. Ele teve essa condição, né? E aí ele vai dizer, vai sentir, vai fraquejar, até ele pedir para que ele pudesse recuperar. E aí, como eu já contei essa história aqui no final, né? Ele vai mostrar lá, quando essa mãe chega no consultório, já no final de vida, mas mesmo se medicando, e ele tira o anel de formatura dele, que era a coisa mais honrosa que ele tinha, e ele desapega ali do último bem material que ele tinha, e doa para que a mãe pudesse comprar ali, e ele encerra o plano reencarnatório dele. Poderia falar horas desses dois exemplos de erro, caridade e evolução. Mas a gente fica por aqui só para dizer, para mostrar, porque o tempo avança, né? Mas fica aí Bezerra de Menezes, um grande espírito que passou e trabalha até hoje, trabalha em todos os centros espíritas, tem trabalhos do Bezerra de Menezes, né? Quase todos, né? Ele tem um centro do Bezerra de Menezes. As pessoas perguntam assim, uma vez me perguntaram: vem cá, mas se essa casa, o Bezerra está aqui, trabalhando, como é que ele pode estar em outra, ao mesmo tempo? 2 casas, 10 casas, 500 casas diferentes, pela projeção. Ele usa a projeção, então lá ele se corporifica, mesmo que corporificado aqui, tem a mesma consciência. E tem aqueles que pensam exatamente que isso é introduzido por ele. Então, por isso esse espírito tão elevado nos auxilia até hoje. Se não fosse isso verdade, então como é que a gente explicaria Jesus ter voltado do lado do paraíso, da perfeição, com um plano de provas e expiações como na Terra? A espiritualidade explica. É que aquele que mais avança, volta para aquele que mais precisa. É assim que a criatura contribui na obra de Deus. Eu avanço e volto para cuidar daquele que precisa ser cuidado, que precisa ser amado. Então, se você tem um pouco de bondade no coração, olha para aquele que não tem. Se você tem um pouco de condição na vida, olha para aquele que não tem. Se você não tem condição, tem boa vontade, mas não consegue fazer, então ora por aquele que ainda não consegue orar. É assim que a gente anda, em passos seguros. Aí tem para fechar, a última pergunta, né, que diz assim: quando eu estou bem, eu pergunto assim, eu tenho vontade de fazer algo ruim a alguém, mas eu não sei se eu faço, não sei se isso é ruim. Ah, pergunta para Jesus. Põe Jesus na equação, fala se você faria. Eu faria. Não, para Jesus, mas se fizesse, como é que Jesus reagiria ao seu ato? Cuidado. Porque Jesus tudo permite, porque ama incondicionalmente. Então Jesus pode fazer o mal para mim. Mesmo assim eu vou te chamar do mesmo jeito. Porque quando Jesus olhou para aquele que pregava o pé dele na cruz, pregava a mão, não tinha raiva no olhar, não tinha rancor, tinha amor. Porque o amor realmente cobre a multidão de pecados do mundo. É isso. Apesar de muita informação, falando muita coisa, né?